7h30 em Campos, de volta com Folha no Ar, primeira edição. Muito bom dia para você que nos ouve, para você que acompanha também o nosso streaming aí no Face, no YouTube, no Instagram e também daqui a pouco tem reprise na Plena TV e tem podcast deste programa para você ouvir na melhor hora do dia. Hoje temos a honra de receber aqui, o prazer de receber, ele comentava até internamente aqui sobre os afazeres e o prazer de estar aqui conosco, mas na verdade não só a recíproca é verdadeira, como é necessário que se esteja aqui presente, né, para que a gente possa ouvir essa força das entidades produtoras neste momento em que é discutido sempre, como disse o Arnaldo, pesquisando na história, as polêmicas sobre Código Tributário. Bom, meu caro presidente da Associação Comercial e Industrial de Campos, vice-presidente da FACEG, que é a Federação das Entidades Comerciais, Industriais, Empresariais do Estado do Rio de Janeiro, e como se não tivesse muita coisa para fazer, ainda empresário, é vice-presidente da Fundenor também. Leonardo Castro de Abreu, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui, presidente. Muito bom dia, prazer estar aqui novamente com vocês, Cláudio, Arnaldo, bom dia ouvintes da Folha FM. Com muito prazer estou aqui hoje com vocês para esclarecer qualquer assunto que vocês quiserem saber. Leonardo, bom dia. Vamos começar com esse assunto que vem se arrastando aí, no mínimo, desde 18 de maio, né, que foi quando a gente divulgou a pretensão do município de fazer alteração no ITBI, inicialmente, que depois se descobriu que era uma reforma mais ampla no Código Tributário. Ontem nós entrevistamos aqui o Marcelo Mérida, e o Mérida admitiu que o governo falhou no caso de mandar esse projeto primeiro à Câmara antes de dialogar com a sociedade civil organizada, com o setor produtivo de maneira específica, mas que agora está tentando remendar essa questão e que já aconteceram alguns avanços nesse diálogo. Eu queria ouvir por parte da SIC como que você tem acompanhado esses avanços, né, e o que vocês estão vendo de melhorias aí, pelo menos para o setor produtivo. Como eu disse no bloco anterior, o governo vai ter voto para aprovar. Esse tempo de recesso, o governo vai chegar a ter voto para aprovar, sim. Mas alguns pontos o governo já recuou. O que você vê dessa balança de negociação? Qual foi o fator positivo que ainda precisa ser mudado dentro dessa questão do Código Tributário? Bom, vamos lá, Arnaldo. Realmente eles foram muito infelizes de apresentar esse Código Tributário junto à Câmara Municipal, sem consultar o setor produtivo, uma vez que nesse novo governo, nós, do setor produtivo, das entidades, a gente achava que a gente poderia compartilhar com essa administração, com sugestões, com projetos, com propostas, e vinha tendo um diálogo muito tranquilo desde o início da gestão Vladimir. E, de repente, acontece isso, e aí nós ficamos surpresos, porque realmente isso daí impacta muito na nossa economia. Então, a gente percebeu que as entidades juntas poderiam ter muita força, junto à própria sociedade, juntando a sociedade, esclarecendo junto com a sociedade também, que isso seria impossível no atual momento. Então, a nossa posição com relação a esse Código Tributário, em face das explicações, da justificativa do próprio governo, de haver uma necessidade de arrecadação, a gente contrapõe isso com relação ao seguinte: aumento de arrecadação não quer dizer aumento de tributo. Não são sinônimos. Você pode aumentar a arrecadação através de outras formas. Então, o governo o governo recuou tardiamente, né? Mas o diálogo continua. A gente sempre fala o seguinte: nós estamos questionando um determinado ponto de vista. Não é que a gente está contra o governo, muito pelo contrário, a gente está a favor do governo. A gente quer que o governo Vladimir dê certo. O governo Vladimir dando certo, independente de quem votou nele ou não, toda a sociedade, todo o nosso desenvolvimento econômico vai melhorar, vai dar certo para a nossa cidade. A nossa cidade vai crescer. Então, não temos esse embate, né, junto ao poder público. A gente está tentando apoiar da melhor forma possível, só que nesse ponto de vista do aumento tributário,
a gente questiona que não é o momento agora. Não é o momento, porque a gente está voltando, está saindo de uma crise tamanha, vem de uma crise desde 2014, 2015. Esse período pandêmico piorou muito mais, muitas empresas fecharam, o desemprego aumentou sensivelmente, a fome aumentou, a miséria aumentou. Você percebe pela fila do restaurante popular o problema grande que a gente tem nessa cidade, da fome, né, da necessidade das pessoas se alimentarem, do poder de compra que as pessoas não têm. A gente vinha questionando isso com relação à abertura das lojas, nesse período de pandemia, e do lockdown, quer dizer, questionou muito o lockdown. Não adianta fechar a loja. Para que vai fechar a loja? Não tem aglomeração nas lojas, a pessoa não tem poder econômico. Então, mantém as lojas abertas. Então, são essas coisas que a gente vem percebendo do poder econômico das pessoas, o poder de compra, que diminuiu bastante, e agora, nesse momento agora, mesmo sendo a partir de janeiro a implantação dessa reforma tributária, a gente não vê uma reação da economia que possa suportar isso a partir de janeiro. A gente não enxerga isso no momento. O que a gente enxerga é que esse ano ainda vai ser uma coisa meio morna, uma coisa bem devagar, para que em 2022 você possa se replanejar. Então, eu sempre falo com as pessoas, o planejamento hoje das empresas está focado para 2022. Você tem que tentar se manter em pé em 2021 para poder reiniciar 2022 com um outro aspecto, esperando, logicamente, que a vacinação seja em massa, que todos praticamente sejam vacinados, que todos tenham essa imunidade comprovada, porque esse percentual de proteção das vacinas isso é uma interrogação ainda, porque ninguém conhece nada. Então, a gente veio questionar esse Código Tributário na atual conjuntura. A gente não é... Toda a reforma tributária, ela levanta questionamentos. Toda a reforma tributária, quando você fala assim, aumento de imposto, tudo que é imposto, nem sempre você tem um bom resultado, nem sempre você fica satisfeito quando você cumpre, quando você tem uma imposição. Então, vamos dizer, é imposto. Você foi obrigado a fazer ou a pagar. Então, na atual conjuntura, isso praticamente desestimula a nossa economia, desestimula os empresários. Existem outros meios que a gente vem batendo nessa tecla, outros meios para a gente aumentar a arrecadação do município. Então, quando a gente fala que o diálogo está aberto, sim, o diálogo está aberto. A gente vai agora apresentar na sexta-feira algumas sugestões de aumento de arrecadação, porém não aumento de tributos. A gente vem ainda batendo a mesma tecla que a gente é contra o aumento dos impostos na atual conjuntura que a nossa cidade está passando. Quais seriam essas principais propostas aí para a gente entender? Porque um ponto que o governo, ou melhor, a base governista sempre bateu, é que não adianta ser, que eles colocam, né? Estou aqui reproduzindo. Não adianta ser contra por ser contra e não querer colaborar com nenhuma proposta. Isso mais na discussão interna da Câmara, né? A questão de oposição e governo, nesse discurso que faz parte do jogo político. Mas, por parte do setor produtivo, quais são as principais propostas que serão apresentadas? A gente, quando foram várias coisas que saíram na mídia. A primeira coisa que saiu na mídia é que a gente não estava querendo conversar. Isso aí é balela. Depois disseram que a gente estava envolvido nesse jogo político. Também é outra coisa que a gente discorda. A gente está realmente interessado na economia do município, no desenvolvimento do município e da população. Ninguém aqui está puxando a sardinha para o teu lado e sendo, assim, puxando o grupo político da Câmara Municipal para o nosso lado. Muito pelo contrário, a gente está tentando convencer os vereadores para enxergar que isso que a gente está na nossa campanha é para a população, para aquela população que votou neles. Eles representam a população, eles estão lá para isso. Então, é difícil você convencer a todos, e muitos ali realmente têm em benefício próprio, em benefício daquele grupo político que o apoiou, um universo muito pequeno. Eles têm que enxergar que tem que pensar macro, ele tem que pensar na cidade, não naquele pequeno grupo político que o elegeu. Então, essa conversa continua e a gente hoje está estudando algumas propostas. Eu vou te dizer, a gente já vem analisando junto ao Poder Público, por exemplo, uma normatização do cálculo do ITBI. Porque quando a pessoa vai negociar um imóvel, fica um pouco à mercê, fica um pouco aleatório saber qual o valor que você vai se pagar
porque não tem uma referência exata, não tem um cálculo exato, não tem uma norma exata para se calcular o ITBI. Então fica muito vago. Então, se você normatizar, por exemplo, o ITBI, as pessoas vão regularizar seus imóveis, com certeza. Então vão saber quanto vão pagar na sua negociação e a partir daí, logicamente, que aumenta a arrecadação. Você tem várias empresas que não estão... precisam regularizar várias empresas. Regularizar como? Primeiro, regularizar em termos de tributos atrasados e regularizar mesmo junto ao fisco, vamos dizer assim. Empresas clandestinas hoje têm que se regularizar. Como regularizar? Um incentivo. Você tem, muitas vezes as empresas não têm como, até tanto pessoa física quanto jurídica, por exemplo, pagar um registro de imóvel. Não tem dinheiro. O senhor comprou, ficou naquela promessa de compra e venda, mas não regularizou o seu imóvel. Não tem dinheiro. Você vai fazer um registro e fazer uma escritura, não tem dinheiro. Por que a prefeitura, através do Fundecam, não teria um incentivo para tal? Então, são coisas que a gente vai pensando, pequenas coisas que a gente vai pensando, aumentar todo um procedimento. As regras têm que ser claras para poder as pessoas estimularem para investir na nossa cidade. Na hora do pagamento desses débitos, reduz o juro. Tem necessidade. A prefeitura não é financeira. Reduz o juro, facilita o pagamento. Então, uma série de detalhes que a gente já vem analisando, que podem ser colocados dentro de um projeto e vai aumentar a arrecadação. Se toda a alegação fosse que está sendo aumento de arrecadação, existem caminhos para aumentar a arrecadação, que não necessariamente tem que aumentar tributo. Então, isso que a gente vem batendo na tecla. A redução, por exemplo, que eles alegam que a gente está... houve uma mudança do projeto para reduzir o aumento. Mas o cerne da questão é o seguinte, é não ter aumento. Então, ter medidas para ter aumento de arrecadação sem ter aumento. Isso que a gente está focado junto à negociação ao poder público. Presidente, tem avaliando tudo que o senhor falou aí, pontuando algumas coisas, o prefeito Vladimir esteve aqui conosco no programa recentemente, a última entrevista dele aqui, onde conversava comigo e com o Aloysio Abreu, e ele disse o seguinte: a prefeitura, não é que ela foi obrigada, o Tribunal de Contas, ele vai alertando as prefeituras na medida em que a lei de responsabilidade fiscal, o artigo que coloca ali um teto máximo para gasto com folha de pagamento, ela vai alertando. Chega aos 46%, ela já manda aí um aviso, um sinal de alerta. Campos está, e o máximo é 54%. Campos está a 54,5% da sua arrecadação gasta com folha de pagamento. E aí o prefeito foi obrigado a fazer um TAG, termo de ajuste de governabilidade, de gestão, de governabilidade de gestão. Tá. Apresentando essa justificativa, ele tenta se isentar do aumento de impostos. E aí entra uma demanda interessante, que é justamente isso que o senhor colocou, porque se aumentar imposto for solução para qualquer crise, nós tínhamos hoje, por exemplo, no estado do Rio, a maior arrecadação, ou em Campos, por exemplo, a maior arrecadação de IPVA do Brasil, que a gente cobra aqui 4%, a gente paga aqui 4% de IPVA, e, no entanto, o Espírito Santo cobra 2% para carro usado e 1% para carro novo. Olha, e quantos carros do Espírito Santo você tem aqui em Campos? Então, assim, será que aumentar o imposto realmente é a solução para qualquer situação? Então, ele alegou aqui de que ele tinha que apresentar um plano, pelo menos de boas intenções, de boa fé, para esse TAG, para o Tribunal de Contas aceitar e ele tocar a sua administração. Mas, baseado nisso, se vocês também, como exemplo agora recente de Bom Jesus, não se manifestam, e aí vem a questão, não se unem, não consegue nada. A prefeitura faz o reajuste que ela quer fazer, e quem paga, na verdade, quando o senhor fala aí, é a população. A minha pergunta é, como é que surgiu essa força, essa união de novo, porque aparentemente a gente tinha a impressão de que estava meio que
desunida a categoria, a classe produtora. Nós vimos aí sindicato da cerâmica, sindicato de vários setores, né, o Sindivarejo, a Cajó, PASIC, CDL, todos unidos numa força muito grande, no sentido de buscar essa conversa que, na verdade, a gente se lembra bem, o prefeito mandou o projeto para a Câmara 1h para ser votado naquele mesmo dia. Como é que surgiu essa força e como é que vocês se sentem agora, então, diante de todo esse panorama aí, fortalecidos perante a Prefeitura para uma nova conversa? Bom, vamos lá. Vamos falar inicialmente, porque você falou do TAG, né? O prefeito apresentou para a gente a justificativa. O prefeito já vem falando há mais ou menos há uns 10 dias sobre o superávit. Hoje ele já diminuiu o percentual com relação à folha de pagamento e aumentou a arrecadação. Então isso já vem sendo declarado já há alguns dias. Então não justificaria aumentar os impostos para aumentar a arrecadação. Ele já vem declarando isso, que hoje ele arrecada mais, é maior do que a despesa. Então isso é um ponto específico. Segundo ponto, essa força do setor produtivo, ela vai muito a favor o motivo dessa união é porque as cabeças hoje que estão à frente das entidades são cabeças hoje empresariais, não são cabeças políticas. Então, quando você parte do princípio que está todo mundo com o mesmo objetivo, você consegue essa união. Não tem ninguém hoje com bandeira política em nenhuma entidade que esteja participando dessa campanha. Então, isso é um primordial, porque você percebe que cada setor, cada entidade, com suas representatividades, você tem um objetivo único, que realmente é defender a economia do município, defender o desenvolvimento do município a favor da população. Isso não teria outro caminho do que a união entre essas entidades. E entidades que realmente representam o desenvolvimento de campos. Como você falou, o Sindicato dos Ceramistas, dos Construtores, o CRES, a Associação Comercial, a CDL, a Cajorpa, o Sindicato Varejo, quer dizer, hoje nós temos o apoio do Conselho dos Arquitetos, o CAL, a Asfrucan, então está todo mundo praticamente que enxergou a necessidade dessa união, que não tem viés político-partidário, cada um tem suas opiniões políticas, mas não tem viés político-partidário, que possibilitou essa união e tenho certeza que isso vai perdurar por um bom tempo. Com essa demanda aí agora resolvida, então, né, sobre o TAG, né, principalmente, de superávit anunciado, o próprio prefeito não cria um contraditório aí para não mais aplicar esses reajustes, já que, como o Arnaldo afirmou, a possibilidade de ser aprovado na Câmara é absolutamente grande, né? O prefeito já tem o número de vereadores suficiente para aprovar esse ajuste. Então não seria desnecessário? E aí o que vocês vão fazer para, antes de que seja votado, como é o caso do americano hoje, né? Daquela história aqui. Antes que seja votado, vocês tentarem convencer o prefeito de que não precisa mais desse reajuste, não é necessário e que o momento é, de fato, inoportuno, como o senhor disse. A questão é o seguinte, realmente, como é declarado esse superávit, a gente realmente percebe que não há essa necessidade. Mas a partir do princípio deste compromisso com o TSE, justamente são as alternativas que a gente vai apresentar ao prefeito para o aumento de arrecadação. Quer dizer, tira a palavra tributo, aumento de tributo desse projeto, vamos apresentar alternativas que aumentem a arrecadação, e ele pode colocar em votação e esse estudo dessas alternativas que a gente for apresentar. A gente está aberto a essas melhorias, vamos dizer assim. Espero que essas melhorias que a gente está sugerindo possam ser colocadas para votação em agosto, na primeira sessão, segunda sessão que seja. A gente chegar a um denominador comum em termos de projetos para aumentar a arrecadação. Isso tem que estar muito bem claro, muito bem esclarecido. O setor produtivo continua sendo contra o aumento de tributo. Como você falou, leis desde Zezé Barbosa vem se aumentando o tributo, a carga tributária já é muito alta,
O Rio de Janeiro é campeão em tributos, visto que lá atrás também tivemos um aumento de PVA, aumento de CMS, com um governador que realmente foi o pai que é o pai do Vladimir, que é o que aconteceu lá atrás. Então a gente não suporta mais essa carga tributária. Isso é um travamento de negócio. Aumento de tributos é um travamento de negócio. Não é um estímulo, passa a não ser um estímulo de atração de empresas para a nossa região. Então, a empresa, quando enxerga para vir para a nossa região, tudo isso é analisado, a desburocratização, os sistemas mais fáceis, a simplificação tributária, os valores que são aplicados, realmente eles vão comparar. A gente está muito próximo aqui do Espírito Santo. Eles vão comparar a nossa região aqui, que é uma região, a gente sabe que é uma região promissora, nós temos o Porto do Açúcar ao lado, é estrategicamente muito bem colocado entre duas capitais, é tudo muito plano, nós temos água, nós temos vento, nós temos sol, então é promissor. Então as empresas que estão querendo vir para cá, estão pensando em vir para cá, elas realmente vão fazer um comparativo. E se houver aumento de tributos, poderá ocorrer até evasão das nossas empresas aqui e ir para outros municípios, que os outros municípios têm um benefício maior. Leonardo, no primeiro projeto do Código, desculpa, não se atrapalhou seu raciocínio, mas no primeiro projeto do Código, era muito mais pesado, sobretudo a questão da taxa de localização, porque abrangia quase todos os segmentos, né, e tinha aumento para todo mundo ali. Podia ser pouco em alguns casos, sim, mas tinha aumento para todo mundo. Já na segunda proposta, a prefeitura deu uma recuada nisso aí, mexeu na taxa de localização só de bancos, vai taxar mais os bancos, o que vejo como justo, né, porque os lucros dos bancos realmente são exorbitantes nesse país, e não vai ser nada que um banco não pode pagar em relação à taxa de localização. Se fizer o cálculo ali, vai praticamente dobrar o que paga, mas não é nada absurdo mediante ao setor bancário, né, o volume de lucro que um banco tem. Bem, esse já foi um ponto positivo para o setor produtivo, e vocês falam, somos contra qualquer tipo de aumento, mas o que desse projeto especificamente mais interfere diretamente ao setor produtivo de Campos? A gente analisou vários pontos. A área da construção civil realmente impacta bastante. Tem as taxas cobradas pela vigilância sanitária, impacta bastante, porque a vigilância sanitária não é aquela voltada só para a indústria. A indústria de alimentos, por exemplo, não é só isso. Você tem farmácias, você tem consultórios médicos, dentários, tem clínicas. Então, você olha que é um número muito grande de empresas, de atividades, que realmente serão impactadas por esses aumentos que a gente observou no Código Tributário. Quando a prefeitura diz que a gente não quer negociar, a gente não quer negociar, aumenta. Então, não adianta dos 100%, 200% que estava proposto em alguns aumentos, baixar para 30%. 30%, se você comparar 30%, a nossa inflação, por exemplo, realmente aumentou muito, inclusive essa negociação, só fazendo um adendozinho, essa negociação, por exemplo, do índice do IGPM, dos aluguéis. Dificilmente teve uma negociação respeitando esse índice. Todo mundo negociou para baixo, porque 32% agora, que foi o último, se não me engano, do mês passado, é impossível a pessoa aumentar 32% de uma locação de imóvel. Então, todo mundo negociou para baixo, para menos. Então, se você olhar que vai aumentar 30% do tributo, impacta também bastante. Não somente o índice que estava lá atrás, que foi apresentado, que algumas eram de mais de 100%, que impactava muito mais. Então, esse projeto que deverá ser apresentado em agosto, na nossa visão, quer dizer, não somente minha, acho que todas as entidades estão concordando com a mesma ideia, deverá ser apresentado um projeto coerente, um projeto justo, porque realmente não impacta no nosso crescimento. Uma coisa de bom senso. Bom senso que eu digo é o seguinte: enxergar o que realmente é necessário para aumentar a arrecadação, mas não interferir nos tributos que já estão muito elevados. Não, o que eu ia dizer é justamente isso. Há uma necessidade também, presidente, de combater essa evasão. Porque 50%, para quem não sabe, 50%, me perdoe aqui a informação assim, mas 50% do IPVA arrecadado
fica no município de origem, 50% do IPVA. Não é o total que você paga. Você paga ali taxa de um monte de taxa lá. E paga também o IPVA. Então vamos supor, você paga R$1.000 de IPVA. R$500 sobre aquele veículo vai para o município de origem no estado do Rio, por exemplo. Campos vai arrecadar R$500. Só que aí o que ocorre? Arrecada. Como um carro meu, um de Arnaldo, um outro aí que, né, não tem casa no Espírito Santo e nem quer também andar errado na situação. Então a gente paga aqui esse absurdo de IPVA, né, do estado do Rio. Mas boa parte da população chegou-se até a tentar combater isso, para apresentar um documento de casa e tal, do Espírito Santo, mas existe, a gente sabe muito bem, muita gente que não tem, né, sequer, não vou dizer que não conhece, mas que, né, não tem ligação nenhuma com o Espírito Santo e tem um carro, né, emplacado no Espírito Santo e no entanto mora aqui. É a evasão que o senhor falou. Agora, existe outra situação também, a sonegação. Isso também cria ainda mais a possibilidade de sonegação. E aí eu vou mexer com a sua entidade, com os comerciantes, que tem hoje um índice alto de sonegação no Brasil. Dá para combater e oferecer essa proposta também aí ao prefeito, ou seria um tiro no pé? Não, foi o que eu falei. Quem está inadimplente, você tem que tentar de alguma forma colocá-lo adimplente. De que forma? Primeiro, diminui o juro da negociação. Parcela um tempo maior. E as pessoas estão sem capital para colocar a sua vida em dia. Eu tive um projeto apresentado na nossa cooperativa de crédito, mas isso aí era um projeto bem arrojado com relação ao seguinte: como dar crédito quem tem restrição? Difícil, né? Quando você tem restrição porque você deve, você não consegue uma linha de crédito para você pagar o que você está devendo, porque você tem restrição. Essa é uma bola de neve. Né? Então, o projeto seria o quê? Você liberar uma linha de crédito um pouquinho maior do que aquele débito que ele precisa ser retirado da restrição, ou seja, vamos supor que ele estaria devendo R$20 mil. E com R$20 mil ele quita os seus débitos, sai de uma restrição, só que ele precisa se oxigenar para poder continuar na sua atividade. Na medida que você libera o crédito, você já quita o seu débito. Parte do seu débito, vamos dizer, você quita o seu débito e o restante da linha de crédito você só libera depois que sair da restrição. Logicamente com garantias, ou de imobiliária, alguma garantia que você tem que dar. Logicamente, quando você liberar o restante do crédito, você tem que ter uma garantia para não ter problema no futuro e com uma margem, um tempo maior de pagamento com juro menor. Então, você tem meios para fazer isso. Tem uma proposta, inclusive a gente viu uma proposta do Código Tributário do Rio de Janeiro, que é para beneficiar os adimplentes. Os adimplentes teriam descontos progressivos no seu IPTU. Então você torna o camarada, incentiva o cara a pagar. Aqueles realmente que têm condições de pagar. O que não tiver condições de pagar, você cria meios para financiá-lo, para ele voltar à sua atividade normal, para você voltar à inadimplência. Então, alternativas existem. Para você colocar o empresário na sua atividade normal, pagando em dia, empregando e pagando seus tributos. Olha, isso é uma coisa natural, sequencial, que isso vai acontecer se você incentivá-lo, se você tiver meios para isso. Perfeito. Arnaldo, são 8 horas. Quer deixar uma conexão aí para o bloco seguinte? Vamos falar mais sobre essa questão do código ou podemos entrar também nessa possibilidade da retomada da economia? Enfim, tem vários assuntos. Sim, a gente pode fazer esse gancho para o próximo bloco, falando sobre essa possibilidade de retomada a partir de chegada de novas empresas ao município, e aí acaba esbarrando também nessa questão do Código Tributário, quanto que isso facilita ou não a abertura de novas empresas na cidade. Perfeito. E tem aqui algumas sugestões aqui também no streaming. Enfim,
Bom dia a todos da Folha. Aqui em São da Barra, Sandra Martins, o Emil Baraket. Sugiro baixar, desculpa se eu pronunciei errado aqui, sugiro baixar o IPVA para 2%, o ISS para 1%, e assim vai. 8h01 em Campos, a gente volta dentro de instantes no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Quando se pensa em exames laboratoriais,